Olá, meus amores, tudo bem? Então, eu estive um tempo um pouco afastada, né? Mas estou aqui de volta. Tudo bem? Espero que sim. Então, vamos lá? Vamos ao assunto de hoje. Preconceito é crime ou não é crime? Eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm conhecimento. Se é, deixe um legal. Se não é, deixa um não legal. Eu sei o nome, né? E se vocês não têm conhecimento, não deixa nada. Simples assim. Mas, antes de nós abordarmos este assunto, o tema de hoje, né? Eu quero dar um, um muito obrigado mesmo para todas as pessoas que compartilharam, que deram like, que se inscreveram no meu canal e que assistiram os vídeos anteriores. Muito obrigado, meus amores, muito obrigado. Vocês fazem parte da minha família e obrigado por me ajudar a crescer e desenvolver esse canal. Quem sabe nós vamos chegar ainda, né, a 1 milhão de visualizações, de inscritos e que nós possamos juntos crescer nesse canal. Para a honra e glória de Deus. Então, é crime ou não é crime preconceito? Hoje nós vamos dar uma de detetives e vamos conhecer algumas leis também que estão na Constituição Federal do Brasil, né? Então, são leis regimentadas e ortogadas e que devem ser cumpridas, só que nós não temos conhecimento delas. Eu, pelo menos, não tinha conhecimento dessas leis, infelizmente, porque senão poderia ser evitado muitas coisas na minha vida e não sofreria tanto discriminação e preconceito. Ok? Vamos lá então? Mas antes eu vou ter que trocar o meu óculos de leitura, esse meu óculos de perto, né, para o meu óculos de leitura, para que eu possa dar uma palhinha das leis que estão na Constituição e que nos favorecem, que nos protegem contra situações desagradáveis e até mesmo proteger pessoas para não sofrerem processos, não é mesmo? Porque essas leis, como qualquer outra lei, têm punição e reclusão de até 5 anos de prisão, né? De reclusão. Então, antes disso, eu quero fazer uma introdução a respeito do que é estas leis, do que elas falam sobre o preconceito e a discriminação. É bem abrangente essa lei, porque até 1988, quando foi feita a Constituição Brasileira, ela era, existia só a lei contra o preconceito racial e de cor. Mais tarde, em 1997, ela foi ampliada e não era em todo o território nacional. Ela foi ampliada para território nacional e também ela veio a ser criado junto com essa lei mais outra lei que abrangeu então os outros tipos de discriminações, correto? Eu vou deixar um link aqui da descrição desse tema do que retirei, que é deixa eu confirmar aqui, que é do Tribunal de Justiça do Direito Federal e dos Territórios, tá? Não é, essa lei não é nenhuma invenção minha, ela está na Constituição e ela é federal. Combinado?
Então vamos lá. Eu sei que é um pouco chatinho, é maçante a gente falar sobre lei, mas é necessário nós termos esse conhecimento para justamente ajudar nossos familiares, nossos filhos, nossos amigos, nossos vizinhos, os avós, porque também essa lei abrange muitas coisas depois de 1997, que foi que ela teve mais que abrangeu mais essa emenda, né? Ela abrangeu discriminação de pessoas de idade, de pessoas estrangeiras, pessoas com síndromes, pessoas com deficiências físicas, pessoas com deficiências mental, crianças autistas, já está sobre a legislação desta lei, certo? Então vamos lá. Eu vou abranger alguns parágrafos aqui, alguns artigos dos parágrafos da lei, tem alguns incisos também, não vou ler tudo, porque ela é bem extensa, não é pequena, mas as partes principais eu quero ler para vocês, tá ok? E desculpa, porque eu não sou nenhuma formada em direito, de repente eu posso errar, né, na interpretação da lei, mas vocês vão ter como ler. Ali depois, com calma, até pedir ajuda de um advogado para... Mas é simples, não tem muito mistério aqui, mas às vezes, por uma vírgula ou uma palavra, ela troca o sentido, certo? Então, diz assim a introdução: discriminação ou preconceito. Inicialmente, a lei foi elaborada para a punição de crimes resultantes de preconceito de raça ou cor. Então, ela iniciou aqui no Brasil por causa de pessoas de raça ou cor, porque é um país que vem já da sua formação justamente por pessoas afrodescendentes, né? Geralmente. Mas, mais tarde, ela ficou conhecida como Lei do Racismo. A lei sob número de 9.459, de 13 de maio de 1997. E nesse período foi acrescentado os termos de etnia, então foi acrescentado a etnia, a descendência de pessoas, né, estrangeiros, né, religião em todo o território nacional. Então foi acrescentado mais etnia e religião. Aí a lei passou a ser em todo o território nacional. Até 1997 era só alguns estados que tinha essa lei de cor e raça, né? Que era a lei do racismo. E depois, em 1997, então, eles acrescentaram a etnia e a religião em todo o território nacional. Mais tarde, essa lei se ampliou sobre a proteção da lei para vários tipos de intolerância. Aí que entra todos os outros tipos de preconceito e discriminação, que eles determinam na lei como intolerância, correto? As penas previstas podem ser até 5 anos de reclusão e variam de acordo com o tipo de conduta da pessoa que tem preconceito ou discriminação. Vai variar essa pena, né, para essa pessoa que infringe a lei, certo? O intuito da norma é de preservar os objetivos fundamentais descritos na Constituição Federal,
mais especificamente de promover o bem a todos e de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Que maravilha, né? E eu não tinha conhecimento dessa lei. Vê só, muitas leis a gente não tem conhecimento porque nos beneficiam em várias coisas. Beneficiam, não, nos dão o direito de cidadania, como qualquer outra pessoa. E essas leis às vezes ficam escondidas dentro de uma caixinha e algumas são mais relevantes para algumas pessoas do que para as outras. Então, muitas vezes a gente não tem conhecimento dos nossos direitos. Vamos lá? Então, essa foi a introdução para a gente entender melhor esta lei. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, ela fala o seguinte, artigo 1º. Serão punidos na forma desta lei os crimes resultantes da discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O artigo 2 foi vetado. O artigo 3, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração direta ou indireta, bem como das concessionárias de serviços públicos. E então aqui nos dá o direito de nós sermos servidores públicos. Eu fui servidora pública, sim. Nunca usufruí do meu direito de cota de deficiência visual. Eu sempre passei com boas notas, sempre passei bem e nunca usei, porque infelizmente é uma burocracia muito grande. Até juntar todas as papeladas já passou o tempo de se inscrever no concurso. Mas graças a Deus eu sempre passei bem. E muitas vezes por algumas pessoas, eu fui recebida como uma pessoa normal, né? E já para outras foi um empecilho muito grande eu ocupar esse cargo para eles. Então, parágrafo único desse artigo 3 diz assim: incorre na mesma pena para quem, por motivo de discriminação de raça, cor ou etnia, religião ou procedência nacional, obstar a promoção funcional. Então, não permitir que tenha a promoção funcional do servidor, né? Que impede dele realizar o seu serviço como servidor público. A pena para essa infração desses dois artigos, de 2 a 5 anos de reclusão. Artigo 4. Negar ou obstar emprego em empresa privada também é extremamente proibido. Então, se você tem alguma deficiência, se você tem alguma doença, se você tem alguma síndrome, se você é autista, se você tem síndrome de Down, síndrome de Turner, alguma síndrome, não perca a esperança, porque a lei nos dá a autonomia e também nos dá a liberdade de nós realizarmos todos os nossos desejos e as nossas tarefas. Claro que nós devemos cumprir com nossos deveres, mas também nós temos os nossos direitos, certo? O direito exige o dever e o dever exige o direito. Ambos estão relacionados. Então, lá vem um inciso 1 do artigo 4, que diz: incorre na mesma pena quem, por motivo de descrição de raça, cor
ou práticas resultantes do preconceito, da descendência ou origem nacional ou étnica. Daí é de raça, cor e estrangeiros, certo? Daí vem vários itens. Tem o primeiro item, o segundo item, deixar de conceder os equipamentos necessários aos empregados com igualdade, com condições com os demais trabalhadores. Segundo item, impedir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Terceiro item, proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. E depois já vem o inciso 2, daí com os artigos 5 e 6. Daí tem um outro aqui que eu quero ler. O artigo 9º diz assim, impedir o acesso ou recusar atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes sociais abertos ao público. Reclusão de 1 a 3 anos. O artigo 10, impedir o acesso ou recusar atendimento em salões de cabeleireiros, barbearias, termas ou casas de massagem ou estabelecimento com as mesmas finalidades. Reclusão de 1 a 3 anos. Também impedir o acesso às entradas sociais em benefícios públicos ou residenciais ou elevadores ou escada de acesso aos mesmos. Reclusão de 1 a 3 anos. Impedir o acesso ou uso de transportes públicos como aviões, navios, barcos, ônibus, trens, metrô ou qualquer outro meio de transporte concedido. Reclusão de 1 a 3 anos. E ali vai impedir ou obstar o acesso de alguém ao serviço de qualquer ramo, até das Forças Armadas, pena de reclusão de 2 a 3 anos. Desculpa, de 2 a 4 anos. Impedir ou obstar por qualquer meio ou forma de casamento, de convivência familiar e social, reclusão de 2 a 4 anos. E assim vai até o artigo de número 14, se eu não me engano. Não, até o artigo 20, depois tem os seus incisos, os seus itens, né, dentro do próprio artigo. Então, é uma lei que ampara as pessoas que têm, que sofrem de discriminação ou preconceito. Oba, que coisa boa, né? E sabe, meus queridos, por que eu fui estudar esse assunto? Porque eu sofri muito assédio moral dentro do meu trabalho, meu local de trabalho, justamente por causa da minha deficiência visual. E o último emprego que eu tive, eles queriam até me impedir de exercer minha função profissional, que eu sou enfermeira formada, tenho pós-graduação em enfermagem, e eles queriam me impedir, inclusive, disso. E aquela época não tinha conhecimento dessa lei específica, uma pena, né? Porque eu poderia ter processado eles, né? Mas eu deixei nas mãos de Deus, porque Deus sabe o momento certo e a hora certa, porque a justiça de Deus não falha. A justiça do homem pode falhar, essas leis podem falhar, mas a de Deus não falha, certo? Então, o meu vídeo hoje é com o intuito de ajudar mães, avós, pais, cuidadores, professores, profissionais da área de saúde, profissionais da área da psicologia, né? Da psiquiatria, para que tenha conhecimento dessas leis, para que
cesse um pouco esses tipos de discriminações que ainda ocorrem nos dias atuais. E as pessoas não recorrem, não buscam seus direitos, as pessoas não têm conhecimento porque não é divulgado essas leis. Tanto é que essa semana, a semana passada, nós estamos no dia 21 de março de 2023, eu vi no YouTube uma, um vídeo que uma senhora havia passado numa universidade X de São Paulo, se eu não me engano foi de São Paulo, e as suas coleguinhas jovenzinhas estavam discriminando ela, inclusive não queriam nem que ela entrasse na sala de aula. Espero que essa senhora tenha conhecimento dos direitos dela e recorra, porque além delas maltratarem aquela senhora, elas usaram de palavras torpes, como se elas fossem as pessoas mais importantes do mundo e de que aquela senhora não tinha o direito de estar estudando com elas. Se ela foi estudar na idade que ela estava, parabéns, parabéns mesmo. Porque existem pessoas, meus amados, que não têm condições durante a sua vida de estudar, porque tem que ajudar o filho, tem que ajudar a nora, tem que ajudar o pai, tem que ajudar os irmãos. Eu conheço muitas pessoas que vieram a estudar mais tarde, bem mais tarde. Eu fui uma pessoa que eu me formei com 36 anos de idade. Para minha realidade e atualidade que eu me formei, eu já era velhinha, eu era considerada velhinha, eu era mais velha da turma. Eu tinha mais idade da turma que eu me formei. Eu tinha 36 anos de idade, porque foi o único momento que eu consegui fazer a minha faculdade, porque eu fiz o FIES, aquele plano do governo, né? Que a gente paga uma porcentagem durante a vida estudantil e depois a gente paga em longos anos o restante da faculdade. Dá para fazer 3 faculdades particular com aquele dinheiro, mas enfim, foi a única forma que eu tinha de poder estudar. E não me arrependo, eu paguei 10 anos da minha faculdade, suadinho, notinha por notinha, todo mês eu ia no banco e pagava, que é pela Caixa Econômica Federal, o FIES. E é muita burocracia também, que a gente tem que conseguir fiador, enfim. Mas consegui, venci. E foi difícil para mim, depois de formada, durante a minha formação, depois de formada, provar que eu era competente, que eu podia exercer aquela profissão. Meus queridos, vocês não têm ideia do que eu passei, como foi difícil, porque eu tive que provar por A mais B de que eu era capaz de realizar aquela profissão. Enquanto muitas menininhas, elas tinham nome, sobrenome, patricinhas, porque era filha de fulano, amiguinha de ciclano, e não me queixo. Hoje em dia estou aposentada por um acidente de trabalho, mas elas tiveram oportunidades muito melhores do que eu. Elas estão ganhando 3 vezes mais do que eu, que tenho essa deficiência e tenho uma filha. Não sei se elas, provavelmente eles têm filhos, tudo. Casaram bem, casaram com médicos e tiveram uma oportunidade melhor do que eu. Não me queixo, porque a bagagem, a experiência que eu tenho na minha vida, ninguém vai poder tirar. Então, esse intuito que eu quero passar para vocês, minhas queridas, meus queridos, que nós podemos sim fazer tudo que os outros podem fazer, desde que nós também tenhamos os nossos deveres como cidadãos de bem
e que respeita o próximo, certo? Eu espero que tenha valido, que tenha sido bom para cada um de nós esse conhecimento. E eu gostaria que vocês colocassem ali no, nos comentários o que vocês gostariam que eu falasse mais a respeito desse assunto, porque esse assunto é milenar. Ele não começou ontem ou hoje, já faz muitos e muitos anos que ele está atuando no mundo e não vai parar. Infelizmente, sempre vão existir pessoas preconceituosas, pessoas que discriminam. Ah, e uma coisa que eu me esqueci de falar: a discriminação, além daquele conceito que foi falado ali na introdução, ela também, a discriminação tem a conotação de separação, de retirar algo, tá? De alguém, certo? Então, isso também é discriminar. E é crime. É crime, preconceito é crime, discriminação é crime. E existe a punição, existe a sentença para esses crimes. Não estou incentivando ninguém a ficar processando outra pessoa. Mas, se for necessário, devemos. Pena que eu não tinha esse conhecimento. Porque senão eu não ia ter tantos obstáculos na minha vida como eu tive. Mas foi bom para o meu crescimento, porque eu me tornei uma pessoa melhor, uma pessoa que tem 2 ouvidos, sabe ouvir muito mais do que falar. Deus é perfeito. Ele fez 2 ouvidos para nós ouvirmos e apenas uma boca para falarmos. E nós temos que entender o lado do outro. Temos a empatia. A empatia de se colocar no lugar de aquela pessoa. Você já se colocou no lugar de um cadeirante? Você já observou a sua cidade? Se ela tem recursos para receber pessoas desse porte? Pessoas com deficiências, não só cadeirantes, mas como todo e qualquer tipo de deficiência? Como o homem é pobre no seu saber, né? Ele não procura ajudar o seu próximo. Ele é mesquinho, avarento, ambicioso e mau, porque ele só pensa nele. Egoísmo puro. E os nossos governantes não são diferentes. Eles estão todos no mesmo patamar. Eles não se importam com pessoas que têm necessidades especiais, nem o estrangeiro, nem aquele que tem a deficiência, que tem uma síndrome, que tem uma doença, mães que carregam seus filhos por não ter um transporte adequado. Vamos pensar nisso um pouquinho, né, meus amados? Vamos pensar no nosso próximo. Graças a Deus que eu posso andar, que eu posso ouvir, que eu posso falar, mas muitos não têm essa condição que eu tenho, certo? Obrigado mais uma vez, muito obrigado por ter estado junto comigo. Eu estou aprendendo a editar vídeos. Se eu conseguir inserir algum vídeo que venha ao encontro deste tema, que venha a brilhantar o nosso vídeo, eu vou colocar, senão eu vou colocar um link do vídeo ali na descrição, ok? E que todos nós possamos ser cada dia mais conscientes e humanos, ajudando aqueles que têm necessidades especiais e também aqueles que têm outros tipos de necessidades. Que nós não venhamos a transgredir essas leis, porque a lei maior é a lei de Deus. Esta está acima de todas.
E se nós transgredirmos essa lei, nós vamos transgredir a lei de Deus também. E nós também teremos a nossa sentença e a nossa punição, que está registrado no juízo de Deus. Tá bom, meus amados? Um grande beijo. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Espero que seja logo, porque a minha vida tá uma agitação só. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana e até breve. Tchau!